42, Isaías diz assim, olha, já está no quadro e está bem na sua mão. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, sustenho ou sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Isso aqui quem está dizendo é o próprio Deus. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem trará ou não fará ouvir a sua voz na praça. 3, preste atenção nesse verso. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós lemos um texto de Lucas também. E no texto de Lucas é tão conhecido que eu conheço alguns irmãos que já perguntava, vai falar de Zaqueu hoje, né? Porque é tão conhecido e muitos irmãos já falam de Zaqueu. Mas deixa-me tentar trazer aquilo que o Senhor me trouxe ao meu coração. Nós vemos na vida de Zaqueu um exemplo de profundidade, é isso que eu queria trazer. Esses dias, enfrentando algumas dificuldades e lutando com algumas situações, Deus levou-me a pensar profundamente a respeito do efeito do pecado. E tem pessoas que, infelizmente, plantaram, semearam pecado. E a colheita é horrível. Mas me deixa pensar aqui com vocês, Jesus contando aqui sobre, o texto conta esse episódio sobre Zaqueu, que tinha o desejo de conhecer Jesus. Começamos aqui por esse item. Zaqueu tinha o desejo de conhecer. Tanto é que diz aqui que ele queria ver Jesus. Ele era um chefe dos publicanos, ele era rico, essas coisas os irmãos tudo sabem. Ele era um homem rico, um homem poderoso. Alguns dizem que ele era ladrão, porque ele também se propôs em restituir quadruplicado. Eu não vou falar que ele é ladrão. A Bíblia fala aqui que ele é ladrão? Não, né? Fala só que ele era chefe dos publicanos. Então, eu acho que esse negócio de político aí, eu acho que o pessoal já está acostumado com esse negócio. É político, então é ladrão. Então precisa tomar cuidado com isso. Mas, na verdade, eu não sei se ele roubava ou não. Mas só pelo fato dele ser arrecadador de imposto para o governo, ninguém gostava dele. Isso era a verdade. Ninguém gostava dele porque ele era o chefe dos publicanos, ou seja, era chefe das pessoas que recebiam o imposto para o governo. E aí, então, ninguém gostava dele. Isso é muito natural. Porém, ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus e ele procurava conhecer quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, etc., porque ele era pequeno. Mas o que me chamou a atenção é, primeiro, vencer as dificuldades para conhecer Jesus. Os irmãos estavam convidando aqui os irmãos para a escola dominical. Vencer as dificuldades para conhecer Jesus. O Zaqueu, a primeira coisa que ele fez foi vencer as suas limitações, fazendo o quê? Subindo na figueira brava, subindo em uma árvore, onde ele poderia avistar Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Então, o primeiro item que nós aprendemos com esse homem é que para conhecer Jesus, a gente precisa vencer algumas dificuldades. Às vezes a gente quer conhecer com muita facilidade, não é? A gente quer, esperar que a banda passe na rua de casa. Não é verdade? É mais ou menos assim, né? A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida sem que a gente procure nada. A gente não procura, é mais ou menos assim, a gente não ora, a gente não vai, a gente não busca, eu queria só que as coisas acontecessem, tudo de bom acontecesse. Na verdade, aqui nós aprendemos com esse homem que quem quer conhecer Jesus, às vezes tem que se esforçar um pouquinho. Ele se esforçou subindo numa figueira. E preste atenção, irmãos, que quando ele foi convidado por Jesus,
Quando ele foi convidado por Jesus, nós aprendemos aqui que quando ele foi convidado a se aproximar, ele fez com muito prazer, ele desceu com alegria, ele buscou conhecer. Quando Jesus se revelou, ele desceu rapidamente e recebeu Jesus, a Bíblia diz, recebeu Jesus gostoso. Na verdade, o que nós aprendemos? A dificuldade em buscar o conhecimento, mas o prazer em ser convidado a entrar no convívio. Preste atenção nisso, irmão. Imagina você buscando conhecimento e Jesus então se apresenta e diz: pode entrar no meu convívio. É mais ou menos assim: eu vou revelar os mistérios da minha palavra para você. Eu vou abrir o céu sobre a sua vida e você vai entender coisas que você não viu. É mais ou menos aquele verso que você gosta dele, que está escrito mais lá para frente, que diz: aquilo que nós não pedimos é aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Então é mais ou menos assim. Meus amados, então nós aprendemos com esse homem que, buscando conhecimento, foi então surpreendido por Jesus, que quis se revelar. Quando Jesus fala: eu vou entrar na sua casa, aí ele ficou assustado. Que é isso? Eu só queria um pouquinho de conhecimento e Jesus se apresenta querendo entrar na minha casa. É justamente isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Quando você buscar um pouquinho de aproximação com Jesus, ele fala: não vou te dar só um pouquinho de conhecimento, eu vou entrar com você na sua casa. Amém, meus irmãos? É bom, é que Jesus estava falando umas coisas, eu estou falando para vocês, presta atenção. Então nós vemos aqui uma conversão que veio acompanhado de arrependimento. Os irmãos percebem que depois de ele receber Jesus vai para a casa dele, e o povo já começa a criticar que Jesus tinha entrado para ser hóspede de um homem pecador. E Jesus não esquentou muito a cabeça, porque Jesus nunca esquentou a cabeça de estar perto de pecador. É por isso que ele fica conosco. Você acha que Jesus fica conosco por quê? Porque você é o melhor? Você é o coco da cocada lá? Não, ele fica perto de você porque você se arrependeu, você buscou conhecimento e você quis chegar perto dele. Então é por isso que ele vai para a sua casa, não esperando que você seja a pessoa perfeita, mas ele vai para a sua casa e crendo acertadamente que nós temos atitudes de arrependimento. E lá vai agora então, meus amados irmãos, que eu estou falando alto, se tiver alto vocês abaixam. Meus amados irmãos, vamos entender então que essas atitudes de arrependimento, esse arrependimento começou a brotar no coração de Zaqueu, trazendo o arrependimento mostrado em atitudes. E Deus estava falando comigo, atitudes, irmão. Ele falou: eu vou devolver se alguém eu tenho defraudado, enfim. E daí ele falou: não, mas só devolver está pouco, eu vou devolver quadruplicadamente. Sabe o que isso, irmão? Isso nos leva a entender que houve um profundo arrependimento na vida dele. Ele realmente estava disposto, porque ele foi buscar conhecimento, encontrou. Jesus recebeu, ou seja, convidou para se aproximar, ele se aproxima de Jesus, agora já quer ter um conhecimento maior e também ele quer ter o quê? A confissão dos pecados. O que me chamou a atenção aqui, irmão, eu estava falando com o irmão esta semana e o Espírito Santo me levou a dizer o seguinte: quando se encobre o pecado, quem encobre a transgressão não prospera. Mas quando confessa todo o pecado, coloca tudo para fora, tudo, não tem mais o que Satanás te acusar. Porque a partir do momento que a pessoa tira tudo para fora, Jesus perdoa o pecado, Deus apaga, lança no mar do esquecimento. E aí então, Satanás fica sem o que acusar. A Bíblia diz que o grilhão do pecado é a morte. Ele fica cutucando, mas se não tem pecado, se Jesus perdoou o pecado, arrancou tudo ou ficou com o restinho? Por que você acha que tem muita gente que vive uma vida ruim? Porque não confessa tudo.
Não confessa, isso aqui não vou contar não. Se eu contar, meu marido vai ter problema. Se eu contar isso aqui, minha mulher tem problema. Se eu contar isso aqui, vai ter problema. Se eu falar isso aqui, o pastor já não vai mais me dar o cargo que ia dar. Então começa a esconder as coisas. Isso não presta, irmão. Quer ter vitória? Confessa tudo. O Zaqueu aqui falou o seguinte, eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Eu nem sabia que o senhor vinha para minha casa. Mas já que o senhor veio, eu vou fazer uma coisa. Eu quero acertar a vida toda. E o que eu aprendi aqui nessa lição com o Zaqueu foi que Jesus não só resolveu o problema dele do momento, Jesus resolveu o problema do passado dele. Ele falou, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu quero restituir quadruplicadamente, ou seja, eu quero acertar o meu passado. Jesus veio acertar o passado de Zaqueu, irmão. Ele não veio simplesmente acertar o presente. Olha, vou lá para sua casa, você vai ficar famoso porque eu jantei na sua casa, e no outro dia você vai sair dizendo para todo mundo, olha, Jesus foi em casa, jantou lá em casa, eu fiz lasanha para ele. Não, Jesus não foi lá para isso. O que aconteceu com ele é que quando Jesus saiu da casa dele, o passado dele estava acertado, ou seja, o pecado que ele tinha, ele botou para fora. A vida dele já não era mais a vida antiga, era a vida nova. E tanto é que lá embaixo Jesus diz, olha, hoje veio salvação a esta casa. E aí Jesus diz, esse também é filho de Abraão. O pessoal ficou doido da vida. Que filho de Abraão? Vai ser um condenado, roubador, que fica pegando o imposto da gente. Ele falou, não, o filho do homem não veio para o quê? Para o quê? Não veio buscar, o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Estava perdido, mas foi achado. Essas atitudes, irmãos, essas atitudes aqui, nós vamos ver que consertou o passado, não é? Conserta o passado do Zaqueu. As coisas velhas, as coisas que estavam complicadas. Agora eu vou te dizer naquilo que nós lemos. Assim como o Senhor não quebra a cana trilhada, Ele faz com a gente. Ele perdoa o pecado do passado. Ele não vai começar a falar, Zaqueu, você é ladrão, hein, cara? Você está lascado, hein? Pelo jeito que o pessoal não gosta de você, eu acho que você vai ser lixado. Do jeito que eu estou vendo, a popularidade sua é suja, você está feio, né? Sim, rapaz, pelo jeito que eu estou vendo, olha, conhecendo um pouco do que você é, eu acho que você nunca vai dar certo. Não era melhor você mudar de cidade? Acho melhor você sair daqui, porque você nunca vai ter... Não, Jesus não começou com esse negócio. Jesus não quebrou a cana trilhada. Sabe o que é isso, irmão? Quando iam fazer jacá, quando iam fazer esteira, eles iam colher taboa. Quem conhece taboa aqui? Alguns irmãos conhecem taboa, os mais novos não conhecem nada, porque não vai para lugar nenhum. Só aqueles que conhecem da roça que conhecem taboa. E os que iam colher taboa, na verdade no Oriente tinha um outro tipo de taboa que era mais larga, e se usava para fazer esteiras, era muito natural fazer esteiras. E quando ia fazer esteira, só servia a cana inteira, porque a cana que quebrava, ela não prestava para ser colocada na esteira, porque a esteira não ia colocar um pedaço, um pedaço daquele negócio quebrado, não. Então eles pegavam e jogavam fora. Mas nem aí o Deus exemplificou Jesus como aquele que faz a esteira. Diz, olha, nem a cana trilhada ele vai descartar. A cana trilhada não joga fora. E Deus continua dizendo com respeito a Jesus, falou, esse é o meu servo, a quem tem o meu espírito. Deus estava falando de Jesus, queria fazer exatamente o que fez com Zaqueu. A cana trilhada não joga fora, e o pavio que fumega, não apaga. Deus não chega no pecador e fala, você está lascado, filho? Vou te mandar você para os quintos. Não, Jesus não apaga o pavio que fumega. Jesus, ele veio para restaurar, ele veio para salvar o pecador. Ele não veio para fazer com que as pessoas fossem desgraçadamente jogadas fora. O povo queria que tudo fosse jogado fora.
Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para salvar. A cana trilhada, ele não quebra, e o pavio que fumega, ele não apaga. Ele não chega na vida, você está com um problema e chega lá, não, Jesus, eu sou Deus, sou de justiça. Não, a justiça de Cristo é levantar você, é colocar você no nível de posição, de comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Ele veio salvar o que se havia perdido. O pavio pode estar não fumegando, mas Jesus quer fazê-lo acender novamente. Talvez você entrou aqui nesta noite com a sua vida meio arruinada, com a vida meio desequilibrada, talvez com um pecado, e um conselho que eu te dou é: confesse todo o pecado, confesse todo, não deixe nada, porque isso vai fazer mal para você. Chegue logo para Jesus e diz: olha, eu nem sabia que o Senhor ia fazer tudo isso por mim, mas já que o Senhor perdoou tudo que eu confessei, eu vou confessar o resto, porque assim eu vou me sentir livre. Satanás não vai ter legalidade para entrar na minha casa e dominar a minha família. Satanás não vai entrar na minha casa para fazer o que eu vou mandar em mim lá. Porque, irmão, o que acontece com o pecado? Aonde tem pecado tem mentira, e aonde tem mentira dá legalidade a Satanás, e Satanás faz gato e sapato das pessoas. A gente acha: pastor, o senhor não pode ficar falando isso, mas, irmão, é a realidade da gente, é a realidade, e nós precisamos entender isso, que Deus veio salvar, Jesus veio salvar, o pecado sendo tirado. Então nós vamos concluir assim, que o pecado sendo tirado, o Senhor não vai lançar fora, mesmo que seja coisas ruins, mas Ele veio e agora Ele salva. Você quer um cabra mais problemático do que esse, irmão? Completamente distanciado da lei. Se você analisar Zaqueu, você vai perceber. Completamente distanciado da lei. Distanciado da sinagoga, porque quem era um cobrador de imposto, jamais fazia amizade com o pessoal da sinagoga, do pessoal que estava na religião. Ele não era. Ele era uma pessoa do povo, porém trabalhando para os romanos. Então ele estava completamente distanciado, completamente desviado. Mas ele queria uma aproximação. Não importou o que isso acontecesse, e ele foi buscar uma aproximação. Irmão, é isso que nós devemos fazer, buscar a aproximação de Deus. Quando Ele se revelar, quando Ele se revelar a nós, a gente recebe isso gostoso. O problema da gente é que às vezes a gente vai buscar conhecimento, mas a gente não quer nem saber direito, porque se saber tem que se arrepender, se precisar se arrepender tem que confessar, se confessar todo mundo vai saber da minha mazela. Entende como é que é? Então a gente chega em Jesus: Jesus, eu queria chegar perto do Senhor, mas eu não queria que o Senhor falasse toda a verdade, eu queria que o Senhor eu queria só ver o Senhor de longe. Quantas pessoas estão vendo só Jesus de longe? Ele não quer ver de perto, porque se chegar de perto, vai ter que restituir, quadruplicado, sabe? Vai ter que tomar uma atitude de chegar e falar: vamos arrancar tudo esse negócio? Vamos resolver o problema do passado? Não, Jesus, o meu passado é muito ruim, eu queria ter os cargos na igreja, mas só a partir de agora. É que o meu passado não vale a pena mexer, o meu passado é muito ruim, o que eu falei ontem, as coisas que eu fiz ontem, as besteiras que eu fiz, aquilo que eu defraudei, porque defraudar não é só arrancar dinheiro, defraudar é quando a pessoa pega a sua língua e defama a pessoa, coloca a pessoa, fala da pessoa o que não devia falar, não é? Isso, não, pastor, mas isso eu não queria mexer nisso. Mas, irmão, se você quer ter vitória, precisa mexer nisso, precisa mexer naquilo que foi defraudado. Tem coisa ruim, tem que tirar, tem coisa que está lhe incomodando, tem que colocar na mesa. É difícil? É difícil, custa problema, custa dificuldade, tem vergonha? Tem. Você acha que ele não tem vergonha? Você acha que esse homem não estava envergonhado? A casa superlotada, e ele dizendo: Senhor, eu tenho sido miserável aí, e eu tenho, enfim, mas eu quero restituir, eu quero me acertar, eu quero que o Senhor, a partir daquele momento, ele estava dizendo: eu quero que a minha vida seja diferente. E Jesus falou: opa, se você quer, hoje chegou salvação a esta casa.
Meus amados irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Quando a gente põe tudo para fora, não fica nada de ontem, não fica nada de hoje, vai ficar tudo nas mãos de Deus. Agora vai ficar tudo limpo, vai ficar às claras, não tem nada para deitar e ficar dando pulo na cama, porque Satanás fica tentando. Não vai tentar, porque você está agora lavado pelo sangue de Jesus. É diferente, irmão, a confiança, podemos chegar pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo sacrifício de Jesus Cristo, com ousadia. Com ousadia, não com falta de educação. Não confunda ousadia com falta de educação. Tem pessoas que confundem ousadia com falta de educação, não é? Tem uns aí que até manda colocar Deus na parede. Eu nem sei como é que faz isso. Aliás, eu nem imagino como é que faz. Vocês sabem como é que põe Deus na parede? Eu não sei, porque ele falou que eu estou na mão dele. Ele que falou. Ele falou, a terra e os homens estão na minha mão. Agora eu não sei como é que o pessoal diz que você vai conseguir empurrar um Deus na parede. Um Deus desse tamanho, irmão. As pessoas precisavam era respeitar o nome de Deus. Isso sim que eles precisavam, não é? Vai falar que vai precisar vai colocar Deus aonde, irmão? Você é uma formiga que não aguenta um sopro de nada e vai falar que... Então a gente precisa ter educação, não é ousadia. Ousadia é quando você ousa a se apresentar como Zaqueu. Ah, o que eu vou fazer? Não sei, eu sou pequeno, não dá certo. Eu vou subir, nem que for na árvore, mas eu vou ver, eu vou me esforçar, eu vou buscar de alguma forma e eu vou achar o Senhor Jesus. E quando isso acontece, talvez o Zaqueu estava pensando, eu acho que ele vai me dar um esculacho. Para começar, ele não queria nem ser visto. Às vezes a gente quer conhecimento de Deus, mas a gente não quer nem ser muito visto. Porque quando, não é? Eu canto aquele hino e fico pensando, o profeta Deus se aproximando, considera-se, não é? Mas o fogo santo o queimando torna útil. Isaías, quando viu, irmão, ficou desesperado. Isaías, quando teve a visão do trono, ficou desesperado, falou, ai de mim que vou perecendo. Eu já estava ruim, agora piorou, porque agora os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí ele começa então a ver que aquele que não quebra o pavio que fumega e nem apaga o pavio, né, não quebra a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega, enviou um anjo e diz, olha, você falava muita besteira mesmo, mas agora desceu um anjo como tenaz e tocou nos seus lábios e foi purificada a tua iniquidade. Oh, aleluia, irmão. Quando a gente conhece o poder de Deus, você vai chegando com ousadia, porque nós somos agora purificados pelo sangue de Jesus. O Zaqueu não era mais um perturbado, agora ele era um homem confiante, porque chegou salvação à sua vida, chegou salvação à sua casa, e é isso que o Jesus deseja para todos nós. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não vai pegar sua vida ruim e vai, não, cuidado com Deus, você está assim, vai ficar pior. Irmão, na mão de Deus você nunca fica pior, seja sincero. Agora não vai querer enganar Deus não, se enganar vai ter problema, mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, irmão. Ele vai limpar, Ele vai ajustar, Ele vai arrumar aquilo que nós quebramos, mesmo que seja no passado. Por que eu estou insistindo com esse negócio do passado? Eu não sei, é que Jesus falou comigo esse negócio. E foi muito forte quando Deus falou no meu coração, porque Ele falou, olha, não adianta, não é que não adianta, é uma situação assim, a pessoa não quer descobrir, sabe? Está engasgado. Mas não quer botar para fora. E aí fica, nem para frente e nem para trás. Tem medo de ir para o mundo porque vai para o inferno. Não corre para frente porque não tem graça. E aí o inimigo tem poder para cirandar em casa. Por que você está aqui? Não, porque tem aquele negócio na
nós fizemos parceria. Você não chamou minha filha? O capeta é inteligente. Você não chamou minha filha? Quem que é sua filha? A mentira, que você está mentindo. Enganando todo mundo, passando todo mundo para trás. Então, nós somos parentes. Irmão, se tiver alguma coisa, ponha para fora. Ponha para fora. Se tiver mágoa com seu irmão, peça perdão. Ponha para fora. Se tiver alguma coisa ainda com dano da sua vida, com dificuldade, confesse ao Senhor. Peça perdão, faça alguma coisa, mas não deixe Satanás ter legalidade na sua vida. Seja um Zaqueu. Não importa a dificuldade que você vai ter, não importa os inimigos que você vai ter que enfrentar, porque na verdade aqueles que ele achava, ou se alguém tinha defraudado, não era amigo, mas a verdade é que se você e nós encararmos as nossas fraquezas, encararmos elas, por isso que Jesus lá na frente mandou escrever, escreve aí, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando você coloca tudo para fora, coloca tudo na presença do Senhor, ele perdoa os pecados. E aí, irmão, todo mundo achando que Jesus ia excomungar o Zaqueu, Jesus faz a declaração: hoje veio salvação. Pronto, acabou. Estava todo mundo esperando, falar, ele vai entrar lá, ele vai ver as maracutaias, ele vai começar, e se ele conversar um pouquinho com o Zaqueu, ele já vai perceber quem é, e quando de repente Jesus declara: ô gente, vocês não sabem da última, esse cabra aqui também é filho de Abraão. O povo queria matar Jesus, queria matar como, é isso mesmo, queriam matar. Onde se viu um condenado desse ser filho de Abraão? Irmão, é isso, o inimigo quer você na pior, mas Jesus ainda está falando, esse também é filho de Abraão. Você viu o que diz o primeiro verso? Você viu o primeiro verso do 42 de Isaías? Eis aqui o meu servo, quem eu sustenho, o meu leito, em quem pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. É nós. É nós na fita, irmão, é nós, não tinha nada, mas é nós, é nós, é nós, ninguém dava nada por nós, mas Jesus salvou as nossas vidas, ninguém dava um grão de feijão. Se alguém perguntasse para qualquer um, se alguém chegasse na cidade e perguntasse, quanto vale o Zaqueu? Ele fala, Zaqueu miserável, não vale nada, é um droga, mas olharam para nós também, falaram a mesma coisa, só que Jesus salvou a minha alma, salvou a sua alma, e hoje você é alguém na presença de Deus. Você tem valor na presença de Deus, não porque você mudou de profissão do dia para a noite, não, é porque você confessou o pecado e o sangue de Jesus Cristo purificou e o seu nome está escrito no livro da vida. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Cante assim, ó. Deixa de ficar...